Louvado seja Deus! Neste momento, peço a sua atenção para estarmos meditando na palavra do nosso Deus. E esta mensagem ela tem por título: Qual é a verdade que liberta? João capítulo 8, versículos 32 e 36, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maioria das pessoas lutam todos os dias por libertação. Libertação de um vício, uma doença, do pecado, do trabalho excessivo, da manipulação humana, da avareza, de dívidas, opressão maligna e de muitas mentiras e conceitos tidos como verdade não são. E não posso deixar de falar das mentiras e tradições religiosas que têm aprisionado muita gente. Jesus Cristo está nos dando a solução para todos estes problemas e prisões. Mas antes, vamos entender que a libertação é uma obra do Espírito Santo, que começa quando a pessoa confessa e aceita verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir deste momento, a pessoa fica livre da condenação e passa a ser guiada pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas libertações acontecem de forma imediata, mas a maioria só acontece por meio de um processo, onde é necessário haver determinação e perseverança. Voltando ao texto, João capítulo 8, versículos 32 e 36. Mas o que é a verdade? Onde está a verdade? Como faço para ser liberto pela verdade? A verdade está na palavra de Deus e também é a própria palavra de Deus. Conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo diz: Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade está em Cristo e também é o próprio Cristo. Conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Neste caso, o que deve ser feito para ser liberto pela verdade da palavra de Deus? O primeiro passo, a primeira atitude é conhecer a palavra. Porque a palavra, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva, eficaz e poderosa. E a palavra é o próprio Cristo. E ele mesmo falou em Mateus 28, 18: Todo poder é me dado no céu e na terra. E em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito uma das maiores verdades quanto à vontade de Deus. Está escrito: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E depois ele insiste em Mateus capítulo 22, versículo 29: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ainda em João capítulo 5, versículo 39 está escrito: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E em 2 Pedro 3, 18: Antes, crescei na graça e no conhecimento. E em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, está escrito: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo,
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E além da libertação, não seremos enganados facilmente e continuaremos na luta para alcançarmos a estatura de varão perfeito, semelhante a Cristo, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, dos versículos 13 a 15. Está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso que Deus fala em Josué capítulo 1, versículo 8, a parte A: não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E no Salmo 1, no versículo 2, fala que precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Então, para sermos libertos, o primeiro passo é conhecer a palavra de Deus, e o segundo é o seguinte: guardar a palavra. Guardar no coração, na mente, de preferência na consciência. Colossenses capítulo 3, versículo 16 está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. No Salmo 119, versículo 101 está escrito: desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. E o versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E no versículo 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ainda em Provérbios 7, versículo 1, está escrito: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Provérbios 3, versículos 1 e 2, está escrito: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Então, vale a pena conhecer e guardar a palavra de Deus. Terceiro passo para a libertação: viver a palavra. Eu preciso conhecer, eu preciso guardar e, principalmente, eu preciso viver a palavra. Do contrário, ela não terá nenhum poder, nenhum efeito sobre mim. Eu não serei liberto e ninguém será. Como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 22: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo com falso discurso. E ainda no capítulo 2, versículo 12, Tiago diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. As principais e maiores bênçãos e promessas de Deus só acontecem por meio da obediência. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 15, onde fala das maiores bênçãos de Deus para o homem aqui na terra. Estarei lendo os versículos de 1 a 4. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. E em Josué, capítulo 1, e o versículo 8, nos diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmo de número 1, de 1 a 3, está escrito: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É somente guardando, obedecendo a palavra, é que vamos conquistar, ser bem-sucedidos, prósperos em tudo, e alcançando assim a tão procurada felicidade. Assim como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E no Salmo 119, versículos 1 e 2 está escrito: como serão felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, se você quiser total libertação e felicidade na terra e no céu, conheça, guarde e viva a palavra. Conforme está escrito, João capítulo 8, versículo 36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com isso entendemos que Jesus Cristo, Ele é o libertador. Mas para ser liberto, há necessidade de uma decisão. Se você ainda não tomou esta decisão, ainda não entregou a sua vida a Cristo, você está com oportunidade agora. E você que já esteve na sua presença e se afastou, este é o momento da reconciliação. Então, se você quer ser liberto e quer alcançar a felicidade, o primeiro passo é esse: receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida através de uma oração. Então, você que recebeu essa palavra e tomou esta decisão, ore comigo. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, perdoa os pecados de todas essas pessoas que estão orando aqui comigo. Limpa a sua mente, limpa o seu coração e enche da tua graça, da tua unção e do teu poder. Pai, escreve os seus nomes no livro da vida e escreve uma nova história para cada uma destas pessoas. E lhes dê força e graça para permanecerem na tua presença até o fim. Que o Senhor venha cumprir todos os teus planos, todas as tuas promessas na vida de cada um. Que eles venham ser verdadeiramente e completamente libertos. E que eles venham ser instrumentos teus aqui na terra. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa.